tempestade perfeita, agradável de Deus e boa para Jesus entrar no seu barco e mudar a sua história.
contigo. Glória a Deus, aleluia. Agora está dando a oportunidade para o grupo Guerreiros de Jeová, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Caridade, glória a Deus. Então, a nossa irmã Raquel falou conosco. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma eu nem, que nunca ele será. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou isso. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofírio. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer sua alma é um bem que nunca envelhece. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus existe em você.
Igreja do Jeová. Agradece a rica oportunidade em nome de Jesus. E gostaria de também não estar passando, amém? A segunda parte para o pastor esta noite. Amém? As palmas do nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus. Estamos hoje aí com o nosso amigo missionário André, lá da igreja Ilan Jansel. Já conheci ele através do meu amigo, pastor Vitor Barbosa. Nosso irmão missionário André estará aqui dando uma sequência de 3 estudos, começando hoje com o primeiro estudo, falando sobre batismo. Peço à igreja que preste atenção. Quero mandar um abraço para os nossos irmãos que estão em Teresópolis, nossos irmãos que estão em Barra do Piraí, lá em Arrozal, missionário Wagner e demais companhias, reverendo Edson em Teresópolis e demais amigos, e os demais que vão ver e compartilhar essa mensagem, né? Nossa família é grande e a internet ela consegue nos unir para estar passando essa mensagem, amém? Vamos ficar de pé para receber o nosso irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Missionário André. Paz de Jesus a todos. Amém! Boa noite para os irmãos que estão aqui, para os irmãos que estão na internet. Que a graça de Deus possa alcançar a todos, em nome de Jesus. Me encontro alegre por estar aqui nessa noite, nesta quinta-feira que o Senhor nos permite estar, e tem sido uma bênção para a minha vida. Nós nessa noite vamos falar sobre o batismo, e o que é o batismo, tanto no conceito judaico quanto no conceito cristão. É um assunto de suma importância, mas eu quero ler aqui com os irmãos um versículo que se encontra no livro de Levíticos 15, no versículo 13. Esse versículo ele vai nos ajudar a entender que o batismo não é somente no Novo Testamento, mas ele acontecia também no Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento ele levava o homem a Cristo. Toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é cristocêntrica, ou seja, todos os assuntos são relativos a Cristo Jesus. Então vamos lá. Livro de Levítico 15, versículo 13. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para a sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente, e então voltará a ser considerado puro. Nós vamos ler de novo esse versículo. Versículo 13. Quando o homem estiver são, contará 7 dias para a sua purificação. Deverá lavar suas vestes, banhar o corpo em água corrente, e então voltará a ser considerado puro. Tomai vossos assentos, meus irmãos. Na antiguidade, o batismo ele chamava mikveh, ou seja, a purificação ritual. Era uma purificação para aquelas pessoas que muitas das vezes tocavam em um cadáver, tocavam em algo impuro, fazia coisas impuras. Então eles tinham um período quando a pessoa estava doente, ele passava por um período de se curar daquela doença, ou quando ele tocava em algo impuro, e logo em seguida ele passava um período de 7 dias. Após esses 7 dias, ele tinha que se banhar em água corrente,
para que ele pudesse ser purificado. E ainda assim, após isso, ele tinha que pegar 2 animais, que eram 2 rolinhas, para que pudesse se fazer um sacrifício pela expiação do pecado. Todo homem, quando ia fazer um ritual judaico, ele também precisava fazer esse rito, porque assim o Senhor quis que acontecesse. Isso aparece no livro de Levítico, livro de Números. Tem outros livros também que falam a respeito disso. Porque após o contato com coisas impuras, eles tinham que fazer isso. E antes de eventos religiosos importantes. E também pessoas que eram convertidas ao judaísmo também tinham que fazer esse mesmo ritual. Para que elas pudessem, era uma das partes do ritual, para que elas pudessem fazer parte da nação judaica. Ou seja, ela dizer assim: eu estou me convertendo ao judaísmo. Portanto, quando eles faziam isso, eles eram automaticamente reconhecidos como judeus. Além de ser batizado, eles faziam a circuncisão, eles faziam o bar mitzvah, para que eles pudessem entrar dentro daquele conceito judaico. Só que tem um detalhe: anos seguintes, antes de que Jesus começasse o seu ministério, houve um homem chamado João Batista. E ele veio com um batismo completamente diferente do que os judeus faziam. Porque o batismo que os judeus faziam era para questão de pecados, questão de doenças. João Batista veio fazer um batismo de arrependimento. Mas André, como isso? João Batista começa a pregar no deserto. Ele é a voz que clama no deserto. Ele veio preparar o caminho para o Salvador. Só que na preparação desse caminho, as pessoas ouvindo a palavra que João Batista pregava no deserto, eles conduziam aquelas pessoas até o rio e lá as batizavam para arrependimento. E os primeiros cristãos, que eram todos judeus, nós vamos lá ver o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi escrito para os judeus, porque Jesus pregava aos judeus a priori. Vai ver que todos os primeiros cristãos, eles eram estritamente judeus. Mas João Batista, quando vinha pregando no deserto, ele pregava e ele trazia a palavra de correção do Senhor para que as pessoas entendessem que elas estavam erradas, elas se arrependiam e eram batizadas no Rio Jordão. Num dos eventos em que João estava batizando, e aí ele olha para o caminho e ele vê quem vindo no caminho? Jesus. E ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali já estava proposto o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E logo em seguida Jesus vai ter com ele, Jesus desce as águas. E João ainda retruca: mas quem sou eu para que eu possa vos batizar? E ele disse o seguinte, que se fizesse daquela forma para que se cumprisse a lei. E aí Jesus foi batizado por João, não para que fosse por arrependimento, porque Jesus não tinha pecado, mas ele precisaria deixar como exemplo para nós hoje que ele, que é o nosso Salvador, se batizou, dado a importância que tem o batismo. Os judeus,
naquela época já acreditava que o batismo era mais do que uma purificação externa. Eles acreditavam que o batismo era uma transformação espiritual interna, que era um sinal visível de que a pessoa morreu para o pecado e agora vive para Deus. É como se fosse um sepultamento. Então, vamos ver aqui que é extremamente importante. E aí, depois que Jesus foi batizado, e quando ele cumpre e transcende o simbolismo do mikveh, né? Ele passa de um estado em que o homem fazia apenas para se purificar, mas passa por um estado em que o homem dá testemunho para todas as pessoas de que ele é uma nova vida, de que ele é uma nova criatura, que ele não vai precisar mais fazer sempre aquele ritual, porque o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário nos limpa de todo pecado. Mas seguindo mais adiante, lá no livro de Números, alguns desse batismo descreve como água misturada com cinzas da novilha vermelha, ou seja, para purificação. Hoje em Israel já se tem uma novilha vermelha para que eles possam voltar a fazer esse tipo de sacrifício. Para nós não há mais necessidade de sacrificar, apenas crer no Senhor Jesus Cristo e ser batizado, nós já temos a salvação eterna. Graças a Deus por isso. E aí nós vamos seguir mais adiante. Vamos seguir um pouquinho mais adiante. Vamos ver aqui. Aí você pode perguntar para mim, mas mesmo assim você falou. O que é o batismo? Lá em Mateus 28, quem quiser acompanhar aí comigo, Mateus 28, e Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Jesus dá um direcionamento para uma grande comissão. Que comissão é essa, irmão André? Essa é a comissão dos crentes já salvos em Cristo Jesus, os crentes que já tinham sido batizados com João, e que agora, quando João sai do cenário para que o Cristo possa crescer, esse povo acompanhava Jesus Cristo. E a grande comissão é os 11 discípulos, lá 28, eu vou começar pelo 16. Os 11 discípulos rumaram para a Galiléia em direção ao monte que Jesus lhes determinara. Assim que o viram, prostraram-se e o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo quanto tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ide, portanto, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí nós vamos lá em Atos. Como esse é um estudo bíblico, nós precisamos de palavra. Atos 8, 34 ao 36.
Então, no 34, então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-me que esclareça sobre quem o profeta está falando, desse mesmo ou fala de algum outro? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. E foi quando o eunuco observou: eis aqui a água, quem me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe: tu podes, se crês de todo o seu coração. E em seguida declarou-lhe o eunuco: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. E quando estavam saindo da água, o Espírito do Senhor de repente arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Uma passagem clara da importância de sabermos o que é o batismo, para que é o batismo, quando devo me batizar, por que eu me batizo. O batismo não é pura e simplesmente pegar uma pessoa e mergulhar ela na água. A pessoa precisa entender por que ela está sendo batizada, por que ela precisa ser batizada. A priori, o batismo é uma ordenança. Não adianta dizer eu creio e não querer dar um testemunho diante de uma grande nuvem de pessoas, diante da sociedade, de que eu fui submergido nas águas como André, homem natural. E quando eu ressurjo das águas, eu ressurjo André, salvo, limpo, remido e lavado no sangue do Cordeiro. É um ato público de fé. É um ato público que eu vou dizer para a minha família que vai lá me ver. É um ato público que eu vou dizer para os meus vizinhos. É um ato público que eu vou dizer para toda a igreja que agora eu pertenço a Jesus Cristo e que eu estou legalmente capacitado a estar junto nas fileiras de Cristo para pregar o Evangelho e fazer com que outras pessoas também possam chegar até onde eu cheguei. Mas André, por que devemos praticar o batismo? Porque Jesus ordenou lá em Mateus 28. Porque os apóstolos praticaram e ensinaram. Vamos lá, Atos 2:38. Atos 2:38 vai falar a respeito também. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. E orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo não é algo pura e simplesmente para efeito de mergulhar na água e sair molhado. Mas irmão, o batismo salva? Porque eu sou batizado. O batismo, ele não salva ninguém.
ele não tem o poder de salvar. Mas todo aquele que é salvo se batiza porque Jesus lhe deu essa ordenança. André, o batismo leva para o céu? O batismo não vai te levar para o céu. Mas através do batismo, as pessoas vão olhar para você e vão dizer que aquele ali é um crente. Ele é um crente batizado. Ou seja, é um crente que cumpre a ordenança. Então, como cristãos, precisamos cumprir a ordenança de Cristo. Mas André, quem é que deve ministrar o batismo? Segundo Mateus 28, 19, Jesus ordenou aos discípulos, apóstolos, que batizassem. Só que na prática nós vamos ver que líderes cristãos, como os apóstolos, evangelistas, diáconos, como era Filipe, também batizavam. Hoje em dia, nas igrejas locais, pastores, obreiros, são esses geralmente que realizam o batismo. Mas no campo missionário, quem realiza o batismo é aquele que está de frente na obra. Ele pode até não ter um cargo eclesiástico, mas ele foi comissionado a dirigir e guiar aquele povo, ao passo de que cada pessoa que aceita Jesus, ela é levada a ser batizada. Só que é necessário que quem ministra o batismo seja alguém que entenda o Evangelho. E tem que ser alguém que esteja em comunhão com a igreja. O batismo é para todos que creem em Jesus, mas batizar somente para aqueles que creem e que estejam em comunhão com a igreja e que foram comissionados a fazer. Me lembro que há alguns anos atrás, quase 30, se não é 30, eu tive a oportunidade de me batizar. E aí eu confesso para vocês que naquela época era um pouquinho mais difícil para nós crentes, porque nós tínhamos que passar por uma avaliação, nós tínhamos que estudar, nós tínhamos que passar por uma avaliação, e dentro dessa avaliação as pessoas olhavam e diziam se a gente estava pronto ou não para ser batizado. Hoje o nosso entendimento é um pouco diferente. Que seja batizado todo aquele que crê. Creu? Quer ser crente? Seja batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Morre um homem e uma mulher comum, criaturas feitas pela mão de Deus, e nasce um homem e uma mulher, filhos de Deus, através da eleição de Jesus Cristo. E no texto que nós lemos, lá em Atos, o texto do eunuco, etíope, que também não era judeu, mas ele leu e creu. O batismo vem logo em seguida. Olha que espetáculo. Mas André, quanto tempo eu tenho que levar para me batizar? Quanto tempo eu tenho que ficar numa escola, num curso bíblico, caminhando para a igreja para eu poder me batizar? O tempo vai ser o tempo que você entender que seguir as Escrituras Sagradas é algo mais importante da sua vida, que está debaixo de uma liderança pastoral, que está debaixo
de uma liderança que guie você pela estrada, pela palavra, que te ensina. A partir do momento que você faz parte de uma igreja, você faz parte aqui nesse local, e que o pastor desse local aqui, ele te dá direcionamento, ensinamento, aplica a palavra, você seja obediente à palavra, que você esteja se libertando de tudo aquilo que não provém da parte de Deus. Esse é o momento para que você possa ser batizado. Tem requisito para ser batizado? Tem. Porque a igreja, ela não é inclusiva. A igreja é exclusiva de Deus. Quando você passa a fazer parte da igreja, e aí eu não estou falando de placa, eu não estou falando de assembleia, não estou falando da Ilã, não estou falando da Batista, mas quando você começa a fazer parte da igreja, o corpo de Cristo, é que você começa a ter requisitos para ser batizado. Mas vamos lá. Aqui um requisito básico para quem quer ser batizado: arrependimento sincero. Arrependimento sincero é reconhecer que você é pecador e que precisa de Jesus. Automaticamente isso vai levar a sua fé. Você vai crer. Crendo, a ser batizado. Fé em Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Senhor. E desejo de segui-lo como discípulo. André, como é que eu tenho desejo de seguir a Jesus como discípulo? O que eu preciso fazer para ter esse desejo? O que eu preciso fazer para seguir a Jesus como discípulo? Observando o que o mestre faz. André, como é que eu consigo observar o que o mestre faz? Pura e simplesmente fazendo leitura da palavra, estando em comunhão com os irmãos, estando aberto a confessar um erro, estando aberto a endireitar o seu caminho, a sua vereda, estando aberto a sair do seu estado natural de homem. Qual o estado natural, irmão André? O estado natural do homem que se alegra em pecar. O estado natural do homem que fica feliz quando passa a perna do outro. O estado natural do homem que fica feliz que quando consegue oferir um lucro que não é dele. Isso não é o desejo de quem quer ser discípulo de Jesus. Mas para aqueles que querem ser discípulos, para aqueles que abandonam o mal, para aqueles que jogam fora tudo aquilo que não provém da parte de Deus, esse está dentro dos requisitos para ser batizado. Nós já falamos a respeito do que é o batismo, que é um símbolo de arrependimento, fé e nova vida em Cristo. Por que praticamos? Porque Jesus ordenou e os primeiros cristãos praticaram. Quem batiza? Discípulos maduros, geralmente líderes da igreja local. Quando me batizar? Após crer em Jesus e se arrepender dos pecados. Eu sei, meus irmãos, que não é fácil para aqueles que estão começando na caminhada. Para você que está aí na internet, eu sei também que não é fácil. E dou graças a Deus por quanto Ele nos dá condições de fazer com que a nossa voz chegue aos locais mais distantes da face da terra. E eu tenho certeza que há pessoas ainda que têm dificuldade de compreender e entender a questão do batismo. Mas isso é o que Jesus nos deixou na grande comissão.
todo aquele que se batiza, ele está autorizado pelo próprio Cristo a fazer outros discípulos. Ou seja, o médico, quando ele vai exercer a medicina, ele precisa entender aquilo que ele está exercendo. O pedreiro, quando vai fazer uma obra, ele precisa entender daquilo que ele está falando. O cristão, quando vai fazer discípulo, ele precisa ter uma fome de Jesus tão grande, a ponto dele conseguir compreender o que ele está fazendo. Então o batismo não é só um banho. O batismo é uma união com Cristo na sua morte e ressurreição. Romanos 6, 3 e 4. Vamos dar uma lida lá em Romanos 6, 3 e 4. Diz o apóstolo: o título diz lá assim: liberto do poder do pecado. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos igualmente batizados na sua morte? Porquanto fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele, na semelhança da sua morte, com toda certeza seremos também na semelhança da sua ressurreição. Batismo, sinônimo de morte para o mundo, ressuscitar em Cristo. Morte para aquilo que é passado e ressuscitar para aquilo que é novo. Morte para aquilo que nos leva à morte espiritual e ressuscitar para a vida que é Cristo. Que na noite desse dia possamos compreender que o batismo é tão importante, porque é nele que falamos para as pessoas. Eu, André Luiz, vou para o mundo hoje para poder reviver para Cristo. O meu eu precisa morrer para que Cristo possa nascer em mim e através de mim fazermos novos discípulos. Aleluia. Deus é bom demais. No Antigo Testamento, o homem precisava fazer isso com uma certa constância. No Novo Testamento, não precisa ser constante, porque hoje há um só batismo, há um só Senhor. Hoje, aleluia, temos a liberdade de estarmos na presença do Senhor
sendo restaurado todos os dias de nossa vida. Conosco o Senhor está. Efésios 4. Paulo vai dizer assim, na unidade da igreja, em Efésios 4. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, por paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual foste chamado é uma só. Há um só Senhor, uma fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado que quando ele subia em triunfo às alturas, levou muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eu quero encerrar aqui com a graça que Cristo nos dá na noite desse dia. Dizer para todos quantos estão ouvindo essa palavra: se alguém ainda que tem interesse em se batizar, em dizer para o mundo que está morrendo uma velha criatura e nascendo uma nova criatura, aqui neste local há homens e mulheres de Deus que podem te batizar e lhe explicar as Escrituras Sagradas. Eu agradeço a tua oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus, né? Tô lá de cima, né? Tô fazendo um negócio lá pra gente lá, mas eu tô vendo tudo, né? Eu vi a telinha lá, tá tudo na telinha. E a importância, né, de você entender o batismo. Eu quero agradecer a presença aqui do missionário André, a boa vontade dele aqui conosco. Ele vai estar aqui mais 2 quintas e vai estar sempre conosco, né? Mas o que nós chamamos ele agora, ele se preparar 3 quinta-feiras para estar fazendo um estudo. E depois, o que ele vai fazer? Ele vai chamar uma outra pessoa lá da Ilã para vir aqui, para dar lugar também, porque nós somos igreja de missão. E missão é oportunidade. Amém, irmãos? Vamos se pôr de pé. Está pedindo aqui a missionária Karina para estar orando, estarei dando a bênção apostólica. Soberano Deus, eterno Pai, nos colocamos na tua presença, meu Senhor, nesta noite, Senhor. Agradecemos pelas oportunidades, meu Pai, que o Senhor tem dado, meu Pai, os que foi tratado pela palavra. Pelo teu servo, eu vou estar aqui, meu Pai, ministrando a tua palavra, meu Pai, para edificar os nossos corações, Senhor. Visita a vida de cada um aqui nesta noite, para os jovens, para adolescentes, Deus amado, aqueles que não puderam vir também, que o Senhor possa estar trabalhando, meu Pai, poderosamente, trabalhando nos corações, converter em nome de Jesus. Amém? Coloque como em forma de voz. Que as bênçãos, a graça, as divinas consolações, o amor de Deus esteja com todos e todos aqueles que aguardam a vinda do Rei de Reis, revestido da sua pura e santa glória, em uma só voz, digam: exército de oração, o leão da tribo de Judá está
seja premiado em nome de Jesus. Bate palmas, Deus te abençoe.